Luz Sideral, o pão nosso da filosofia, reflexão filosófica, edição de número 115. O tema, a grande tribulação que se aproxima. Meus prezados ouvintes, telespectadores do Luz Sideral, primeiramente, obrigado aí pela audiência, né? E deixa também aí o seu like e, se possível, comentário aqui no canal YouTube, né? Ou nesta rede social, seja no Face ou no Instagram. E inscreva-se também, se não for inscrito. E não queremos assustar ninguém com este assunto, mas sim prevenir emocionalmente, espiritualmente e até fisicamente, pois diante da iminência de uma guerra nuclear, devemos sim ter o plano B para a nossa sobrevivência física, a sobrevivência da nossa família. Isso não é só público e notório, é praticidade, mas também uma premente necessidade. E caso não seja possível a questão do deslocamento físico, ou seja, se você não tem um plano B para sair do seu plano A, resta estar preparado psicologicamente para enfrentar a grande tempestade que se aproxima desta humanidade. Esteja você em qualquer parte do Brasil ou do mundo, a proteção virá mais de cima do que de baixo. Mas temos que fazer a lição de casa, né? Aquilo que for preciso prevenir, vamos prevenir. Saber para prever e prover para sobreviver. Eis a questão. Antes de chamar aí a participação dos amigos do Luz Sideral, eu quero trazer uma passagem muito oportuna, que é o capítulo 24 de Mateus, quando Jesus nos deixa aí um sério alertamento sobre os tempos finais desse ciclo evolutivo, esse ciclo que se encerra agora, um ciclo de 2000 anos e também de 6.000 anos, né? Um ciclo de dois dentro de um outro de 6.000 anos, e desta atual civilização. Eu vou pedir a paciência do prezado ouvinte, para ler este capítulo 24 de Mateus na íntegra, porque vale a pena refletir sobre este sério alertamento de Jesus. Portanto, há mais de 2.000 anos, Cristo deixou esta mensagem, né, com o título A Grande Tribulação. Ora, Jesus, tendo saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrarem os edifícios do templo. Mas ele lhes disse: Vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando ele sentado no Monte das Oliveiras, chegaram a ele os seus discípulos e, em particular, perguntaram-lhe: Senhor, declara-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Respondeu-lhe Jesus: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis falar de guerras e rumores de guerras? Olhai, não vos perturbeis, porque forçoso é que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então sereis entregues à tortura, e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar e trair-se uns aos outros, e mutuamente se odiarão. Igualmente hão de surgir muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Só então virá o fim. Quando, pois, virdes estar no lugar santo a abominação da desolação, predita pelo profeta Daniel, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no eirado, não desça para tirar as coisas da casa.
E quem estiver no campo, não volte atrás para apanhar a sua capa. Mas ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não suceda no inverno e nem no sábado, porque haverá então uma grande tribulação, tão grande como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Se, pois, alguém vos disser, eis o Cristo aqui, ei-lo ali, não acrediteis, porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível, enganariam até os escolhidos. Eis que de antemão vos tenho dito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim também será a vinda do Filho de Deus. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Logo depois da grande tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o Filho de Deus, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão vir o Filho de Deus sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais lhe ajuntarão os escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Entendei, pois, da figueira a sua parábola. Quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo, mesmo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas se cumpram. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Daquele dia e hora, porém, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi dito nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho de Deus. Assim como aconteceu nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho de Deus. Então, estando dois homens no campo, será um levado e o outro deixado. Estando duas mulheres a trabalhar no moinho, uma será levada, a outra deixada. Vigiai, pois, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Sabei, porém, isto: se o dono da casa soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não penseis, virá o Filho de Deus. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor pôs sobre os seus serviçais, para a tempo dar-lhes o sustento? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar assim fazendo. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Mas aquele outro, o mau servo, disser no seu coração: meu senhor tarda a vir, e começar a espancar os seus servos, e a comer e a beber com os ébrios, virá o senhor daquele servo, no dia em que não espera, numa hora em que não sabe, e cortá-lo-á pelo meio, e lhe dará a sua parte aos hipócritas, e ali haverá choro e ranger de dentes.
Eis aí tradução atualizada de João Ferreira de Almeida. Meus amigos e amigas, ouvintes, como disse o Cristo, não ficará pedra sobre pedra. Podemos traduzir das coisas erradas neste mundo, né? Não ficará nem a raiz, sairá com raiz e tudo, pois os reprovados não renascerão mais no planeta Terra. Serão expulsos para o planeta Absinto, que se aproxima da órbita da Terra, para levar consigo os retardatários da evolução espiritual da Terra. É você? Sou eu? Não sabemos. Mas Jesus também deixou dito qual seria o aferimento para esta decisão automática de cada um. Ele disse: a cada um segundo as suas obras. Ou seja, a frequência vibracional dos atos de cada um é que determinará se fica na Terra ou se vai para o absinto. Simples assim, né? Bem, o assunto é muito sério, nós vamos prosseguir aqui. Eu vou convidar o livre pensador Odair Tonin para trazer também sua reflexão sobre o tema de hoje. Grato, Odair. Muito obrigado, Ataíde e ouvintes do Luz Sideral, por poder me manifestar aqui também e trazer a minha humilde contribuição ao tema de hoje, a grande tribulação que se aproxima. A palavra do Cristo que você relembrou aí, Ataíde, para todos nós é cirúrgica e nos coloca de frente com a triste realidade que nos aguarda ali na frente, ou melhor, já estamos em plena tribulação para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir. Guerras para todos os lados, brigas por ideologias políticas, religiosas e culturais como nunca visto antes, sinais na natureza, enfim, tudo se encaminhando para o momento apoteótico dessa grande tribulação na Terra. Mas em contrapartida, Jesus, o Cristo planetário, o supremo governante do orbe terrestre, o príncipe da paz, está retornando conforme prometeu voltar. E aqueles que desejam esse retorno e lutam pela justiça de verdade, pela ordem, pelo trabalho, pelo entendimento na sociedade e o seu progresso econômico, moral e espiritual, sem ódio, sem vingança, sem separação de classes, onde nitidamente são regimes perversos que jogam nessas linhas trevosas, esses que se preparam para a paz e o amor de Jesus na terra, terão este prêmio com a volta dele, que está chegando sim, e nada, ninguém impedirá esse glorioso retorno. Então, Ataíde e ouvintes, temos sim que nos prepararmos para esta grande tribulação, tanto no sentido físico como psicológico e espiritual, porque vai haver a separação do joio e do trigo na terra, dos bons e dos maus, como alertou também o irmão Zarur nas suas pregações, que a terceira guerra mundial é inevitável, porque o homem colhe o que semeia, não é mesmo? Então, para finalizar, eu digo, o caminho já está traçado. É dentro dessa perspectiva que você lembrou aí. Cada um receberá conforme as suas obras. É matemático mesmo. Não tem essa de, pela graça de Deus eu serei salvo. Meu amigo, Jesus deixa bem claro, é pelas obras que através delas adquirimos a graça de Jesus, isto é, a sua proteção integral para sobreviver na terra ou no céu, não importa, a esse grande Amargedon final. Espero ter ajudado. Desejo que todos se salvem e possa carimbar o seu passaporte para o novo céu e a nova terra, que se aproxima também, conforme se encontra no Apocalipse, se encontra no capítulo 21 do Apocalipse de Jesus. Salve o retorno glorioso do Cristo. Salve o Brasil e o mundo nesta nova era que se aproxima. Obrigado e um grande abraço a todos. Muito gratíssimo, meu amigo e irmão Odair Toninho, também é primo, hein? Pelas suas vibrantes e sábias palavras. Muita luz sideral aí para você e sua família. Agora, para fechar, vamos ouvir o nosso querido amigo, também colaborador do Luz Sideral, o irmão Carlos Aniceto. Faz tempo que não fala aqui na programação. Eu vou abrir aqui os microfones do Luz Sideral
para que você nos traga também sua reflexão. Obrigado mais uma vez. Eu é que agradeço, irmão Ataíde, também o nosso irmão Odair Toninho. E você, ouvinte, que nos acompanha aqui no Luz Sideral. Agradeço pela oportunidade da minha manifestação hoje, aqui neste tema tão importante, a grande tribulação que se aproxima. E de fato, esta passagem do Evangelho segundo São Mateus, capítulo 24, descreve bem este momento difícil que já estamos enfrentando na humanidade. Mas à medida que o ódio, a vingança, a perseguição, enfim, a maldade cresce nos corações e nas almas, nos atos dos invigilantes, onde disse Jesus: orai e vigiai, para não cairdes em tentação. Tudo isso faz com que as coisas piorem ainda mais. E, infelizmente, até que esta grande tribulação, anunciada por Jesus em seu santo Evangelho, termine no conflito atômico nuclear entre as nações, o que ninguém deseja, pelo menos os de bom senso, não é verdade? Existe como frear tudo isto? Como evitar esta grande tragédia na humanidade? Eu penso que sim. Se houver um relampejo de sanidade mental, de bom senso nos homens que detêm o poder momentâneo nas nações, e particularmente as grandes potências nucleares, em unir, como até vimos recentemente, os dois grandes líderes dos Estados Unidos e da Rússia no Alasca, e tomasse a firme decisão de dar um fim nas guerras e até nos armamentos bélicos que eles possuem, esta grande tribulação seria evitada. Ainda dá tempo. Eu penso na minha esposa, nos meus filhos, nos meus netos, nos filhos, outros nos netos dos outros, nas famílias, na continuidade da vida na Terra. Não seria bom que os nossos governantes pensassem assim, ao invés de alimentarem o orgulho, o ódio, a ambição e o poder passageiro? Mas é bom que nós nos preparemos mesmo, porque disse o nosso irmão Pai Neto, em certa palestra há muitos anos: o mundo está sendo dirigido pelos loucos, e agora isto ficou tão claro que estamos diante desta grande tribulação. Mas que Deus, Jesus e o Espírito Santo tenha misericórdia de todos nós, que nada podemos fazer a não ser protestar aqui, trazendo as nossas reflexões para colaborar numa mudança para a melhor, daqueles que assim o desejam, inclusive de nós mesmos, porque estamos no mesmo barco. Bom, irmão Ataí e ouvintes, a mim não resta dúvida, a cada um será dado conforme as suas obras. E agora, talvez, não dê mais tempo de semear, porque
é hora da colheita. De centenas de vezes que já estivemos aqui para evoluir e se livrar de todas estas mazelas. Bem lembrado por você, o planeta absinto, o caminhão do lixo, como dizia o saudoso irmão Alziro Zarur, já está por perto para fazer a limpeza da terra. Obrigado, ó luz sideral. Eu também desejo a salvação para todos. Até uma próxima oportunidade. Um abraço a todos. Maravilha, prezado amigo Carlos Aniceto. Obrigado aí pela sua participação, direto da bela cidade de Campinas, São Paulo. Também pela valiosa contribuição de hoje. É verdade, o mundo está sendo dirigido por loucos, mas vamos orar e trabalhar pela paz mundial, a começar dentro dos nossos lares, com os nossos entes queridos, com nossos vizinhos, no trabalho, nas ruas, no ônibus, no trem, ou no metrô, né? No bairro, na cidade, no país, seja onde for, o que desejamos é a paz mundial. Temos a célebre frase de Martinho Lutero: se eu soubesse que amanhã fosse o fim do mundo, ainda hoje plantaria meu pé de macieira. Muito obrigado, ficamos hoje por aqui, agradecendo mais uma vez a você, ouvinte, e desejando a você e aos seus parentes e amigos, seus familiares, muita paz e iluminação espiritual. Até a próxima edição.